Olá, turma, como estão? Espero que estejam todos bem, todos com saúde, na proteção divina aí, tá certo? Professor Javan de Sociologia, e aí a gente vai dar início aqui agora a uma nova remessa, né? Uma nova bateria de atividades com aulas, com videoaulas de Sociologia, agora falando sobre globalização e sociedade de consumo, tá certo? Então espero que estejam todos bem, todos dispostos a essa nova empreitada aqui do terceiro período. E tudo que a gente for ver daqui para frente, esses próximos conteúdos, essas próximas aulas, já é conteúdo para avaliação do terceiro período, tá certo? Eu peço que vocês realmente assistam os vídeos, né? Tirem dúvidas no PV, tá certo? E essas aulas vão sendo construídas dessa forma, tá ok, gente? Então, vamos à luta aqui. Então, esse termo globalização, você pode dizer assim, eu já ouvi falar sobre esse termo lá nas aulas de geografia, né? Sociedade de consumo, eu já vi lá essa expressão nas aulas de filosofia, quando se trabalha a cultura de massa, né? E é exatamente isso, né? São disciplinas afins e são conceitos que são estudados nas ciências humanas, tá certo? Então aqui na sociologia, a gente vai lançar um olhar sociológico sobre a sociedade de consumo. Como que essas sociedades se organizam, tá certo? Que produto elas consomem, qual a intensificação, né, de consumo de produtos e quais as consequências do comportamento de uma sociedade de consumo, tá bom, gente? Então, para vocês entenderem aí, o termo globalização me dá uma ideia de um todo, né? Globo, me dá uma ideia de algo totalizado, total. Então, esse termo globalização ele surge exatamente depois logo após a Guerra Fria, né? Que você vai ter que puxar pela memória um pouquinho aí das aulas de história. A Guerra Fria foi aquele confronto que durou aí mais de 40 anos, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, que dividiu o mundo em dois polos, né? Antagônicos, ou seja, contraditórios. De um lado os Estados Unidos, capitalista, do outro lado a Rússia, né? A URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, defendendo o socialismo, e o mundo, né? Parte dos países do mundo acompanhou o capitalismo, ou seja, apoiava a política norte-americana, e parte do restante do mundo, a outra parte, acompanhava as ideias soviéticas, né? A ideia de um socialismo e tal. E a história todo mundo conhece, sabe que isso não deu certo, né? O socialismo não deu certo. O primeiro país do mundo a tentar implantar foi a Rússia, né? E lá a gente sabe que tornou-se uma ditadura stalinista, tá certo? Então, basicamente isso. Esse termo ele surge depois dessa Guerra Fria, tá? Que é quando o mundo começa a se interligar. O mundo deixa de ser dois polos e passa a ter uma conexão maior, né? Em termos de economia, em termos de política, tá ok, gente? Então, assim, os países e os povos passaram a se conectar, né, de uma forma cada vez maior, né, e mais rápido. Hoje, o principal símbolo dessa sociedade capitalista, dessa sociedade consumista, é a internet, né? Que ela é um fenômeno, né, que proporciona as pessoas viajarem sem sair de casa, né? Comprar um produto que vem de um outro país, que não é produzido no seu país, em questão de dias esse produto vai estar na tua mão, tá? Então isso dá uma ideia de quê? De que o mundo é menor, né? De que você foi lá no outro país, mentalmente falando, comprou aquele produto lá e agora você consome a cultura de um outro lugar, tá certo? Então a internet hoje ela é o principal símbolo da globalização, é ela que interliga, que conecta pessoas do mundo inteiro em questão de milésimos de segundos, tá ok, gente? Então globalização é isso, é esse termo que surgiu pós Guerra Fria, né? E a principal característica é o quê? É o contato entre os povos de uma forma mais rápida, seja ele um contato político, um contato econômico, um contato cultural, tá ok? Então assim, há três termos que a gente precisa definir aqui ao falar de sociedade de consumo, ok? Que é exatamente aqui, ó. O consumerismo, o consumo e o consumismo, tá certo? São três termos diferentes. Aí você pode estar vendo aí a principal diferença, né? O consumerismo, que ele vai citar aqui, por exemplo aqui, ó, é o consumo racional. Importante que você preste atenção nessa palavra, ó. É o consumo racional, controlado, seletivo. É aquele consumo que você sabe que precisa, né? E que você faz de forma racional. Por exemplo, a compra de alimentos.
né? As pessoas precisam se alimentar. Então você vai lá, compra o seu alimento e você sabe quanto tempo aquele alimento vai durar e vai dar para manter a tua necessidade. Isso é o consumerismo, que é o consumo consciente, tá ok? Esse consumerismo, ele é a forma mais racional de se consumir os produtos necessários para a vida, tá? Agora, já o consumismo, certo? Já o consumismo, ele vai ser diferente, vai ser aquele consumo irracional. Exemplo, você só tem 2 pés, certo? Mas você tem quantos pares de sapatos ou quantos pares de sandálias? Deu para entender? Então, o consumismo é o consumo exagerado. É aquilo que você compra além da tua necessidade. Ah, mas eu vou comprar porque está na moda. Mas você já tem algo parecido com aquilo, certo? Quantas roupas você tem? Quantas peças de roupa? Todas são necessárias? Você usa todas? Tá certo? Então, é nesse sentido, tá bom? E o consumismo é que é a parte perigosa dessa história toda. Porque é aí no consumismo que vai gerar uma grande quantidade de bens não necessários, ou seja, o lixo, né? Agora você imagina isso numa fábrica de carros, numa fábrica de celular, né? O que fazer com esse lixo eletrônico, esse lixo que não dá para reaproveitar? E um lixo perigoso, aquele lixo que polui o solo, certo? Então aí já deu para perceber, né, que a sociedade de consumo, ela é uma sociedade que apresenta alguns riscos, né? Alguns riscos ao meio ambiente, alguns riscos principalmente à vida humana e à vida animal na Terra, tá certo? Então, a manutenção do atual modelo capitalista não é sustentável a longo prazo, é o que ele diz aí, ó. Na verdade, para satisfazer o modo de vida da sociedade de consumo, seria necessário pelo menos mais 4 ou 5 planetas Terra, ou seja, a Terra possui aí 7 bilhões de pessoas, né? Se cada pessoa durante um dia soltasse o papel de uma balinha, né, no chão e esse papel não fosse colocado em lixo seletivo, tu imagina o que daria de lixo ao final do dia. Agora você imagina isso, pessoas produzindo mais lixo do que um papel de uma bala, que é o que acontece, né? Nós por dia, segundo aí algumas organizações, nós produzimos quase 3 quilos de lixo por dia. Já parou para pensar? O resto de comida que você não comeu, você colocou onde? Aquele refrigerante que você bebeu, aquele salgado, aquele lanche que você fez. O que você fez com o lixo? Com o papel que você limpou o dedo, a boca, entendeu? O que mais? O que a gente pode imaginar de lixo que a gente produz por dia? Tá certo? Então, faz um balanço mental e depois você vai analisando as suas atitudes diárias, só para você ter uma ideia. E depois você imagina isso de uma forma global. Todo mundo fazendo o que você faz ou pior. Entendeu? Então, a sociedade de consumo é uma sociedade que apresenta alguns riscos ao planeta. Tá bom, gente? Então, o que é essa sociedade de consumo, né? O que é? A sociedade de consumo é um tipo de sociedade que se encontra em um dado momento avançado de desenvolvimento capitalista. Ou seja, você tem muitos produtos industrializados. Tá? Se você tem muito produto, o que acontece? Você vai ter que vender esse produto. As pessoas vão ter que consumir esse produto que você produz. Tá certo? Aí o que acontece? Quando você tem produto demais, você tem que ter clientela demais. Porque quanto mais produto, você tem que vender. Se você não vender, você vai ficar no prejuízo, tá certo? Então esse conceito de sociedade de consumo está ligado ao sistema econômico de cada lugar, né? Está ligado totalmente à questão da economia de mercado, né? E por fim, uma relação intrínseca com o sistema capitalista. Porque o sistema capitalista diz o quê? Qual é a lógica? Lucro. Vamos produzir, 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 vamos vender, vender, vender para ter lucros e mais lucros, tá certo? Então, se tiver alguma questão relacionada, estabeleça uma relação entre sociedade de consumo e capitalismo. O que é que você vai dizer? As sociedades de consumo possuem como meio norteador da economia o sistema capitalista. E daí você vai costurando aí o teu pensamento, tá certo? Então, a sociedade de consumo, todo mundo sabe que consumir é indispensável para a economia, né? Se existe um produto a ser produzido, ele tem que ser consumido, né? Para quê? Para que a economia possa girar. Se o cara produz carro, alguém tem que comprar esse carro, né? Para quê? Para que ele possa pegar esse dinheiro, pagar o funcionário vai lá, gasta com outra coisa. Isso é normal, esse consumo ele tem que existir.
Agora, o consumo desenfreado, né, você comprar bens que você não está necessitando, a indústria produzir bens que não sabe o que fazer com o lixo, aí isso vai tornar-se uma doença social, né? Vai tornar-se uma doença social e ambiental, tá ok, gente? Então, algumas características da sociedade de consumo. A oferta excede a procura, ou seja, você tem mais produtos do que pessoas procurando a compra, né? O que implica o quê? Um recurso estratégico de marketing para escoar a produção. Observa quando você está vendo TV, o que acontece, por exemplo, entre um bloco e outro do programa que tu está assistindo. São propaganda de vários produtos. Produtos de beleza, automóvel, serviço de banco, serviço de comida, né? Tudo isso são produtos. Então, quando você tem muito produto, você precisa o quê? Fazer a propaganda para que esse produto seja comercializado, para que ele seja vendido. Tá? Primeira característica aí da sociedade de consumo. A segunda é a sociedade de oferta de bens normalizados, produzidos a baixo custos, que resultam na produção em série. O que é isso? Você pode observar que os produtos que você compra hoje em dia, por exemplo, produtos que deveriam durar mais, eles são feitos e programados para durar bem menos. Por quê? Para ele acabar logo, para você voltar na loja e comprar um outro. Deu para entender? Então, são produtos feitos com baixo custo, com matéria ruim, com produto ruim, matéria-prima ruim, para que ele não tenha muita durabilidade e para que a pessoa necessite de um novo produto quanto antes. É outra característica, a segunda característica aí de uma sociedade de consumo, né? Eu vou fazer produtos ruins para acabar logo para as pessoas comprarem mais. Esse é o raciocínio, tá ok? A terceira característica da sociedade de consumo é uma sociedade com padrão de consumismo massificado. Ou seja, o que é isso? Eu vou fazer um produto que eu possa agradar um monte de gente ao mesmo tempo. Certo? Eu vou fazer um produto padronizado. Por exemplo, a moda é padronizada. Né? A mulher da novela, o jogador de futebol, o famoso, o artista, ele vai usar lá um determinado tipo de objeto, de roupa, não sei, ou consumir um determinado produto. Isso padronizou. O fulano está usando o produto tal. Tá? Então isso vai gerar um sentimento de consumo na cabeça das pessoas, de uma forma coletiva, e vai fazer com que você corra atrás daquele produto. Ou seja, é uma sociedade com padrões de consumo normatizados e massificados. Eu consigo vender um produto, né, ao mesmo tempo, o mesmo produto, para uma série de pessoas. Tá ok? Que é o que nós chamamos de publicidade. Que é isso? É a propaganda, é a publicidade. Um exemplo, o Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, tal, um dos homens mais famosos e mais ricos do mundo, ele faz propaganda de um shampoo, tá? Aí você acha que ele usa aquele shampoo, tá? A Ivete Sangalo, cantora famosa, só exemplo para vocês entenderem, ela faz propaganda também de um shampoo. Você acha que eles usam aquele shampoo, aquele produto, ou apenas estão fazendo uma propaganda? Entendeu? Então, a famosa propaganda é a alma do negócio. Lembra dessa frase bem popular? Isso se encaixa bem direitinho dentro desse conteúdo da sociedade de consumo. Tá certo, gente? Então, assim, qual será a nossa atividade de hoje, né, dessa aula? Vocês farão, né, um texto dissertativo argumentativo. Vou deixar aqui direitinho para você dar uma olhada aqui, ó. Tá? Atividade de sociologia de hoje é isso. Elabora um texto dissertativo argumentativo com o tema: o lixo na sociedade de consumo. Nas sociedades de consumo, tá? Então você vai fazer aqui o quê? Vai produzir um texto argumentando, vai pesquisar, né, quais são os países do mundo que vivem nesse sistema e como que o lixo é tratado em cada lugar. E você vai desenvolver o seu texto naquele formato. Uma breve introdução, um desenvolvimento, né, com argumentos concisos e coerentes e uma breve consideração no finalzinho lá. Sua consideração, tá? Você pode opinar, você pode terminar esse texto interrogando, você pode encerrar esse texto questionando. Né? É importante que você omita uma opinião sobre essa questão, tá ok? E eu trouxe aqui um esquema, né? Não vão pegar nada sobre esse texto aqui, tá certo? Isso aqui é um tema e eu estou dizendo o que é que vocês devem estar produzindo dentro do texto de vocês. Isso aqui é um texto norteador, tá? Um texto de apoio. Não pegue nada daqui. Então, são 3 pontos que você deverá analisar dentro do seu texto. A grande produção de resíduos nas cidades modernas obriga os governos a adotar soluções caras para armazenar esse material. Pronto, aqui já te dei um norte.
O que os governos fazem com o lixo que é produzido nas grandes sociedades? Segundo ponto, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, fixada pela lei, pronto, aqui já te deu um aparato legal. Você já vai poder começar o teu texto ou citar, existe uma lei que diz que os resíduos sólidos devem ser tratados assim assim. Então isso aqui é para você se apoiar, tá bom? E o terceiro, a reciclagem é considerada a melhor solução. Isso aqui seria um encerramento para o teu texto, dependendo da forma de pensamento que você vem desenvolvendo, né? Ele está dando uma solução para esse lixo, seria o que? A reciclagem. Mas como reciclar? Todo material resíduo sólido dá para ser reciclado? Então seria uma outra interrogação. Tá ok, gente? Então fica aqui a dica da atividade de hoje, que será uma produção de um texto. Estou dando um texto de apoio e vou postar tudo lá no grupo da sala. Qualquer dúvida você vem no PV, né? A gente vai conversando, tirando dúvidas, tá bom? E tchau, abraço, bons estudos, até a próxima aula.